chave de nossas zonas temporais astrofísicas é o alinhamento 3 e 1 de forças conscienciais na Grande Pirâmide com as energias 12 e 1 de pirâmides de distorção temporal centradas e controladas pelas energias do trono, múltiplas e unas de Órion e das Pleiades. Essa chave está falando diretamente da programação consciencial. Ela está nos dizendo que a programação consciencial está conectada com a Grande Pirâmide, que é referida nas escrituras místicas no Antigo Oriente, próximo a Corno, a pedra fundamental. As forças conscienciais da Grande Pirâmide estão alinhadas com pontos estelares específicos que estão trabalhando com áreas de distorção temporal planetária. Para compreender o que as áreas de distorção temporal representam, nós temos que entender os campos de distorção temporal Corno, um tipo de pirâmide energética. Primeiramente, nós devemos observar as distorções temporais geofísicas da Terra, com seus meridianos desenhados de acordo com a Trópico de Câncer e a Trópico de Capricórnio. Nós notamos que essas áreas do campo magnético da Terra, assim como as tempestades solares causadas pelo movimento celestial do Sol, encontram-se em certos pontos de energias ou vórtices. O que não está mostrando nos mapeamentos dos vórtices já das zonas de distorção temporal é sua conexão com as estrelas e com as antigas estações de luz astrofísicas sobre a Terra. E se nós considerarmos os campos estelares Corno mostrando um tipo de mapeamento do local onde a biosfera da Terra, Corno, um prisma aquoso, está situada em relação a determinados grupos estelares, nós entenderemos por que os antigos textos egípcios referem-se a Irim, Ska, e por que a Grande Pirâmide estava alinhada com Mintaka, Delta, Aunilan, Epsilon, Aunitak, Zeta, e Tak Orion, Oriones. Esses são os controles lineares centrais ou a região da programação positiva usada pelos senhores de luz, Elohim, para conectar as muitas galáxias ao nosso universo Pai. Dentro de nosso quadrante galáctico, esses controles lineares são necessários na coordenação da navegação celestial entre universos, através das energias de Órion, o controle central linear. Os seres superiores de luz cruzam as águas do abismo. Nós devemos também entender o agrupamento das Pleiades como um dos centros chaves para a programação de luz. As Pleiades da constelação de Taurus não devem ser entendidas como um controle linear, separado para a medida de sistemas planetários, mas de acordo com Enoch, as Pleiades são urna medida para todas as principais cronômetros, ou para todos os principais cronômetros, todos os templos astrofísicos de medida. Esses cronômetros na Terra estão localizados em malhas magnéticas e focalizadas na Grande Pirâmide. Nós vemos que a Terra é controlada por grandes eixos de energia geomagnética e que cada eixo de energia tem dentro dele 12 eixos de energia, todos interconectados a certas partes do campo estelar da Terra. Linhas de forças invisíveis estabelecem um padrão sistemático para a formação de partículas de matéria e antimatéria na programação e controle de inteligência individual. A rede principal formada por essas linhas de força consiste em um arco de meridiano terrestre,
com 30 minutos, dividido em 16 áreas, com malhas menores, cada uma medindo 7 minutos e meio de arco por 6 minutos de arco, ou 45 milhas marítimas quadradas. Cada uma das 12 áreas principais da rede é controlada por uma pirâmide geofísica de alta frequência. O que aparece como a estrutura física dessas áreas de distorção temporal existe em realidade como uma força dupla de matéria e antimatéria que cria uma imagem especular que pode ter usada para alterar a realidade física a uma realidade muito maior de inteligência universal. Essa realidade maior usa os campos de radiação solar ultravioleta de linha A e de linha B para criar o cubo vertical e horizontal de energia à volta do campo rotacional da Terra. A Irmandade de Luz usa essas 12 malhas ou vórtices já para permitir IA vir à biosfera da Terra e construir grandes civilizações para ajudar a consciência do homem a entender sua origem divina. Enoque explicou-me como a Irmandade de Luz buscou no início elevar a inteligência sobre esse planeta, há eons atrás, e que as primeiras tentativas em ciclos temporais recentes aconteceram no deserto do Takaya, Macan, onde a civilização de Tak foi desenvolvida há 36 mil anos atrás e se estendeu sobre uma vasta área até que o homem chamou América do Sul. Grandes cidades foram construídas e semeadas com a grande tecnologia dos céus, de modo que o homem podia invocar diretamente o homem dos senhores de luz, enquanto vivendo em corpos que eram de grande luz e da densidade molecular da luz. Depois que esse experimento terminou em desastre com o povo de luz, cansando-se com a descendência caída dos senhores de luz, um outro experimento foi gerado na área do mundo conhecida como Atlântida. Lá, a tecnologia era baseada na sintonia cristalina dos ciclos de matéria e antimatéria dos mundos físicos e não físicos, elevando ou diminuindo a frequência de energia entre os dois ciclos. Eles podiam causar a ocorrência de um deslocamento no espaço-tempo. Isto, porém, terminou em fracasso devido à mistura de códigos genéticos e fatores de luz, pela coligação caída dos senhores de luz que usaram sua tecnologia cristalina para levar essa grande civilização de luz à guerra e à destruição. A última tentativa para gerar um povo com genética superior aconteceu durante a época do Egito, há 6.000 anos atrás, quando o grande povo de Israel, com uma capacidade espiritual superior de Nefesh, foi implantado para elevar os povos do mundo, trazendo a mensagem de Jeová e do reino de luz de Yeshua para todas as nações. Todas as 3 civilizações usaram pirâmides de luz, que também existem em planos superiores de matéria e energia, na área de Takla, Macan, na área peruana da América do Sul, na área do Triângulo das Bermudas e na Grande Pirâmide de Gizé. As pirâmides foram usadas como pontos de iniciação para os veículos da pomba, aqueles que reinam com a Irmandade da Luz. Portanto, o retorno da pomba é dirigido aos pontos anteriores de iniciação construídos ao longo de malhas piramidais. Para nós entendermos o presente ciclo de evolução, nós devemos entender
de que modo as Irmandades estão ainda conectadas às pirâmides do Egito, como a continuação da iniciação de José, Moisés, Jesus para o governo da espécie especial, os israelitas, que haviam de ser os construtores da pirâmide consciencial para o nome de Yeshua, para guiar as nações do homem para longe dos deuses falsos deste mundo, realizando a reunião das 12 centelhas da Irmandade da Luz. E Enoque explicou-me que assim como o Egito representa a base matemática, astronômica e piramidal da Terra, exemplificada na grande pirâmide em Gizé, assim também Israel representa a pedra do topo espiritual de luz, exemplificada pelo povo de Israel que recebeu os 10 mandamentos enquanto viajava através da pirâmide geofísica da península de Sinai. Quando a humanidade puder encontrar internamente o Israel espiritual e externamente o conhecimento e o alinhamento da grande pirâmide, ela poderá colocar a pedra de topo da liberdade espiritual sobre as funções deste mundo. Então nós vemos o projeto fundamental do vórtice já físico como sendo o alinhamento de ambos Israel e Egito, e quem tem sido usado para criar o povo de Israel, que se estende deste vórtice já até todas as pedras do topo piramidal, secundárias de luz e ciência. Quando a humanidade puder centrar o vórtice já ao longo dos meridianos magnéticos da Terra, ela verá como a grande pirâmide fornece os pontos de sobrevivência, assim como os pontos de contato usados pelos veículos da Merkaba para programar o próximo êxodo, a partir dos velhos meridianos temporais para o novo espaço consciencial de renascimento dentro dos planisférios. Enoque explicou que quando a humanidade abrir a esfinge pirâmide e usar os meridianos conscienciais que conectam os 12 vórtices de energia do mundo à esfinge pirâmide, ela terá alcançado um limiar onde os veículos de energia podem retomar e levar a humanidade à próxima estação evolutiva. De fato, a grande pirâmide está construída em um determinado ponto onde o campo magnético sobre a Terra, aqueles sobre a superfície da Terra e aqueles nos campos celestiais se cruzam todos, de modo que os campos de alimentos são retilíneos. Esses campos magnéticos estão alinhados através de antenas de energia magnética que marcam os pontos onde as energias do espaço exterior vertem sobre a superfície da Terra. Essas antenas são equilibradas na Terra pelos polos magnéticos norte e sul. E na época, quando intensa movimentação das tempestades solares bombardearem esses pontos magnéticos da Terra, os campos da Terra serão colocados em desequilíbrio cataclísmico, girando a superfície da Terra para novos meridianos magnéticos que encontram seus equilíbrio equatorialmente. E assim que o homem entender como a grande pirâmide é um modelo geofísico para essas mudanças magnéticas na Terra, ele reconhecerá que a pirâmide é a verdadeira pedra fundamental colocada diretamente no centro da Terra. Os antigos textos astrofísicos falam de turbulências geofísicas anteriores que aconteceram durante grandes cataclismos, quando, por exemplo, a área comumente chamada de Vale do Sudão estava no Polo Norte. E quando nós consideramos os campos magnéticos naturais em conjunto com os campos magnéticos em deslocamento, nós podemos entender
como as distorções temporais naturais já existem dentro de diferentes pontos focais de conteúdo energético da Terra. A inteligência superior proveniente de um limiar galáctico de luz necessita somente traçar linhas entre determinados vórtices já sobre a Terra e vórtices magnéticos móveis nas correntes de ar para colocar em funcionamento todos os controles espectrais necessários para estabelecer suas coordenadas. Seus veículos estabelecem padrões de coordenadas triangular moleculares no ar, assim como na Terra, que lhes permitem entrar no campo de inteligência da Terra. Quando nós compreendermos isso, nós podemos ver que é a consciência da mente superior que traça linhas entre os respectivos sistemas solares e sabe com qual tipo de meridiano de energia trabalhar. A mente superior espiritual traça linhas entre as zonas piramidais da Terra, que existem no horizonte magnético, e seus próprios controles limiares, assim permitindo-a realizar a intersecção das forças piramidais da Terra com a pirâmide celestial Órion. Esta atividade precisa ocorrer de forma a manter as distorções temporais como pontos de renascimento físico. Quando isto ocorre, a pedra-chave ou a vértice colorido piramidal pode descer sobre o vórtice já piramidal. Por exemplo, a inteligência superior está entrando no oceano através da configuração energética pentapiramidal do Triângulo das Bermudas e está fazendo uso da plataforma oceânica que está ali desde a era Atlante anterior, preparando a América para ser a nova Atlântida. Esses antigos campos atlantes de energia cristalina estão sendo reativados como centros de focalização energética do planeta, que serão usados assim que o núcleo interno terrestre da matéria neutra tenha sido revirado. Todos os centros atlantes serão ativados do Triângulo das Bermudas, do Grande Mar Salgado e da Jerusalém Hebron, que já são conhecidos como áreas piramidais pela evolução superior. Essas áreas serão usadas pelo Comando Jerusalém de Órion para abrir as câmaras da Terra, prover o deslocamento consciencial para as Américas, o próximo lar da pomba. À medida que o programa do Pai se desloca do Oriente Médio para o Ocidente Médio, o próximo retorno da pomba usará também áreas de distorção temporal não naturais para entrar em contato com as ilhas de luz, onde os justos reunirão os que não estão nas zonas de distorção temporal natural. Eles pousarão sobre as areias que foram prometidas a Abraão e aos profetas de luz, que falam das areias dos justos sendo levadas aos níveis superiores de inteligência estelar. Esses lugares de pouso são as áreas das bacias que foram usadas por ciclos prévios de inteligência superior e que contêm os documentos que dizem como estas áreas serão reativadas. Portanto, conheça as 12 principais áreas de luz, tais como a bacia de Takla, Macã e Megido, que estão alinhadas com as forças conscienciais da Grande Pirâmide e são usadas pelos comandos celestiais. Sobre estas 12 áreas, cidades de luz, estações OR, de tecnologia de luz, descerão da Via Láctea, as quais serão como cidades do mar de cristal, pois elas descerão de estações nos céus, tais como Betelgeze, Órion, uma estação de vida Betel honrando ao Pai. A inteligência superior retornará à área tais como a bacia de Takla Macã, a bacia do mar Ural-Cáspio, a bacia do Mar Morto, a bacia do Saara,
a bacia de Kalahari e a área da bacia do Lago Salgado, onde os programadores originalmente chegaram para estabelecer as funções das profundezas durante ciclos alfa anteriores. As 12 ilhas de luz de distorção temporal não naturais serão formadas a partir dos oceanos e mares como grandes círculos encadeados conectados com as áreas polares. As harmônicas de luz revelarão as antigas terras dos Nefitas nas Américas. Estas mostrarão a sobreposição onde a Irmandade pousará na América para reunir a semente justa. Eles virão na formação de uma magnífica pomba, cuja cabeça de conhecimento cristalino estará sobre a península de Yucatán, cuja as asas varrerão através das zonas de perigo nos flancos oriental e ocidental da América do Norte, cujos pés pousarão dentro da área piramidal do Triângulo das Bermudas e da área oceânica perto de Mazatlán, e cujo corpo reunirá as pérolas das comunidades dos justos no coração do antigo de Dias. E todas essas áreas ao redor do mundo, tecnologias de luz virão do Comando Galáctico em Orion, com instruções para ajudar a raça adâmica a trazer paz para a Terra. As pessoas que deverão ser conduzidas a estas áreas serão transfiguradas para prosseguir com a semente galáctica já na imagem do Cordeiro dada na chave galáctica das Pleiades. E sua semente na carne física será então como as estrelas do céu. Elas empreenderão o êxodo para outros sistemas estelares, a fim de iniciar uma nova gênese na próxima ordem de criação. Nesse tempo, a grande Irmandade Branca virá para recolher sua própria semente, pois há 20 milhões de anos atrás, ela plantou sua semente cristalina dentro da galáxia. Em intervalos de cada 6.000 a 12.000 anos, os senhores de luz celestiais reúnem a cultivada semente cristalina de evolução deixada pelos guardiões adâmicos originais, que foram ativados para dirigir a progênie da Terra. Gratidão. Continuaremos em um próximo vídeo. Agradeço a todos até aqui. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, compartilhar esse material com mais pessoas para que também tenham esse conhecimento.